Queridas alunas, queridos alunos, com muita alegria me dirijo a vocês para tratarmos hoje da finalização da termodinâmica. Esse já é o nosso terceiro e último encontro sobre esse importante tópico da termologia, que, como eu tenho ressaltado nas aulas anteriores, pode ser decisivo para a sua aprovação, seja no ITA, seja no IME, seja na AFA. Na época em que ITA, por exemplo, tinha 30 questões, era comum acontecer de 3 das 30 serem questões de termodinâmica, 10% da prova. E muitas vezes uma dessas questões era também a mais difícil da prova, aquela que quem resolvesse, com certeza, teria uma grande vantagem sobre os concorrentes. Nas aulas anteriores, o tema principal foi a primeira lei da termodinâmica. Lembram-se de que a primeira lei tratou da equivalência que deve haver entre a energia fornecida a um sistema gasoso, a energia armazenada sob forma de ganho de energia interna e a energia devolvida para o meio externo na forma de calor ou de trabalho. Equivalência. Balanço energético. A energia que chega ou fica ou sai. É a lei sagrada da física, a lei da conservação da energia. Já a segunda lei vai nos falar a respeito das condições. Sobre que condições essa conversão de energia, de calor em trabalho mecânico em especial, ocorre. Nós vamos ver que a conversão de calor em trabalho mecânico é conseguida na prática através de certos dispositivos chamados de máquinas térmicas. E já há muito tempo, mais precisamente desde a época da Revolução Industrial, quando James Watt inventou a máquina a vapor para que o trem substituísse as carroças, os cavalos como meio de transporte. Desde aquela época se notou que era impossível converter integralmente calor em trabalho mecânico. A princípio não se tinha a demonstração dessa afirmação, embora ela fosse facilmente percebida, porque é considerável a diferença entre o trabalho mecânico que se obtém e o calor que se fornece quando, por exemplo, a partir da queima do carvão, a água ferve e produz não apenas o vapor de água, produz não apenas o apito da Maria Fumaça, mas também faz mover as rodas do trem. A quantidade de energia fornecida na forma de calor é consideravelmente diferente, maior do que o trabalho mecânico que se obtém. Por algum tempo não se sabia o porquê disso. Então, esta regra levava naquela época o nome de princípio, segundo princípio da termodinâmica. Hoje em dia já se tem a demonstração. Daqui a pouco eu poderei, inclusive, dar uma ideia do porquê dessa impossibilidade. Então, já o nome princípio já não caberia mais, porque os princípios são verdades assumidas para as quais não se requer ou muitas vezes não existe uma demonstração. Não é o caso. Mas por razões históricas, ainda hoje na bibliografia mantém-se o nome de princípio para esta afirmação. O calor que fazia a água ferver na máquina inventada por James Watt, na máquina a vapor assim chamada, era produzido a partir da queima de carvão. Naquela época, então, se acentuou a extração da natureza dos combustíveis fósseis para se obter energia. Essa extração que prossegue até hoje. O petróleo, embora finito, ainda está sendo usado para acionar os motores a gasolina, por exemplo, tem sido relacionado, evidentemente, com agressões ao meio ambiente e que tanto tem preocupado aos pensadores, aos cientistas, aos ambientalistas no dia de hoje. Tem se procurado, então, também para as máquinas térmicas, a substituição dos combustíveis fósseis por outras formas de energia renováveis, formas limpas de energia que também não produzam resíduos, como gás carbônico lançado à atmosfera, que afeta a questão da temperatura do planeta, né, que tende a aumentar pelos gases relacionados com o efeito estufa, com a própria poluição. Formas de energia renováveis e limpas são, por exemplo, a energia eólica, a energia solar.
mas ainda somos dependentes do petróleo. Os motores a gasolina são os mais utilizados atualmente. Então, a segunda lei da termodinâmica vai tratar desta impossibilidade de se converter integralmente calor em trabalho mecânico. É com esse preâmbulo, então, que nós damos início à aula de hoje. Trata-se do nosso terceiro encontro, terceira e última parte, aula número 12 já, para encerrarmos, então, a termodinâmica. Na próxima aula, no próximo encontro, o assunto já será outro. Claro que eu estou aqui falando da nossa frente regular. Eu ainda ficarei devendo aquela frente de testes, onde vamos, nas próximas aulas, nos aprofundar, né, com questões mais complicadas a respeito de termodinâmica. O segundo princípio da termodinâmica, então, pode ser enunciado dessa maneira. É impossível um dispositivo capaz de transformar integralmente calor em trabalho mecânico. Essa transformação se consegue através de dispositivos que operam em ciclos, que retiram calor de uma fonte quente, convertem-no parcialmente em trabalho e que lançam o restante para uma fonte fria. Esse dispositivo é esquematizado nessa figura de maneira simplificada, mas suficiente para o que queremos estudar. Vem a ser um cilindro provido de êmbolo móvel, que fazem muito lembrar a bomba de encher pneu de bicicleta ou bola de futebol. Faz lembrar também a seringa de injeção. O calor que é fornecido ao gás que está dentro desse cilindro provém de um local chamado genericamente de fonte quente. No caso de um motor a explosão, a fonte quente fica, é claro, no interior do próprio motor e leva o nome de câmara de combustão. É aquele local onde ocorre a queima do combustível. Recebido esse calor, o gás se expande, movimenta o êmbolo, produzindo-se assim trabalho mecânico. Através de um sistema de vai e vem do pistão, consegue-se transformar por um dispositivo conhecido na engenharia pelo nome de biela-manivela, transformar esse movimento de translação em movimento de rotação, fazendo, por exemplo, girar as rodas do automóvel. Mas essa transformação nunca é integral. É impossível converter integralmente calor em trabalho mecânico. Por isso é indispensável para o bom funcionamento de uma máquina térmica a existência de uma fonte quente e também de uma fonte fria. Fonte fria é um nome genérico do local para onde esse calor que não pôde ser convertido em trabalho deve ser lançado. No caso dos motores a explosão, a fonte fria é o próprio ar atmosférico. Gases são expulsos através da válvula de escapamento, saem para o ambiente mais quentes do que o ar atmosférico e transferem calor para o ambiente. É claro que também a carcaça do motor se aquece, a própria lataria do automóvel se aquece e a dissipação de calor para o ambiente se dá também por essas vias. Porém, o último destino do calor rejeitado para a máquina é o fluido que envolve a máquina. Para uma máquina que opere debaixo da água, a fonte fria seria a própria água, mas quando o fluido que envolve a máquina for o ar atmosférico, a fonte fria é o ar atmosférico. De modo que um enunciado agora mais detalhado para o segundo princípio poderia ser este. Para que se possa converter calor em trabalho mecânico é necessário um dispositivo que, operando em ciclos, retire calor de uma fonte quente, converta-o parcialmente em trabalho e rejeite o restante para uma fonte fria. Tal dispositivo, portanto, repetindo, leva o nome de máquina térmica. Máquina térmica é qualquer dispositivo capaz de converter calor em trabalho mecânico. Usaremos então essa simbologia. O calor retirado em cada ciclo, a cada movimento de vai e vem do êmbolo, o calor retirado da fonte quente é representado por QR, vem a ser o calor recebido pelo gás e que vai, evidentemente, provocar a sua expansão. Representaremos, como sempre, pela letra tal o trabalho produzido, né? Força vezes deslocamento, poderia ser, no caso da força constante, que aqui não vai ser exatamente assim, mas poderia ser, e representaremos por QC o calor cedido pela máquina. Né? O primeiro princípio da termodinâmica, que fala então da equivalência que deve haver entre as formas de energia envolvidas, permite-nos escrever calor recebido igual a trabalho mais calor cedido.
Aqui não se fala em variação de energia interna, como se falou na primeira lei anteriormente, porque essa relação deve valer para cada ciclo. A cada ciclo, a cada movimento de vai e vem do êmbolo, volta-se às condições de pressão, volume e temperatura iniciais. A temperatura do final do ciclo é igual à inicial, por isso não há variação na energia interna quando se considera um ciclo. Mas a energia que chega deve ser igual à que sai, por isso QR igual a tal mais QC. Para que possamos comparar as máquinas térmicas umas com as outras, definimos uma grandeza chamada rendimento, como sendo a relação entre o trabalho produzido e o calor recebido. Guarde bem essa ideia, não apenas rendimento igual a tal sobre QR, guarde a ideia, rendimento de qualquer dispositivo, seja térmico, seja mecânico, seja elétrico. Daqui a pouco nós vamos ver que para a geladeira, que de certa forma é também uma máquina térmica, eu costumo dizer é uma máquina térmica ao contrário, porque ela não recebe calor, mas recebe trabalho. Então, para todos esses dispositivos, rendimento sempre será a razão entre aquela coisa boa, aquela coisa para a qual a máquina foi construída e que ela pode oferecer, que no caso da máquina térmica é o trabalho mecânico, a razão entre o trabalho mecânico e a energia que esse dispositivo precisa receber para fornecer essa coisa boa, que é o tal do QR, isto vem a ser o rendimento. Tal sobre QR. Né? Razão entre trabalho e calor recebido. Como nós temos aprendido que é impossível converter integralmente calor em trabalho, e por isso o trabalho é sempre menor do que o calor recebido, o rendimento deve ser menor do que 1, né? Numerador menor que denominador, isto é, menor do que 100%, é costume representar o rendimento em porcentagem. Uma outra expressão para o rendimento, essa talvez não tão espontânea, mas muitas vezes útil, é a seguinte, repare, se QR vale tal mais que C, então tal deve ser QR menos QC, confere? E o rendimento, que é trabalho sobre calor recebido, fica então trabalho QR menos QC sobre QR. QR sobre QR dá 1 menos QC sobre QR. 1 menos QC sobre QR é também uma forma de se obter o rendimento. A máquina térmica, como nós acabamos de ver, ela deve operar em ciclos. Isso quer dizer que o êmbolo realiza movimento de vai e vem. Como já foi comentado em aulas anteriores, sem que se desse muita importância a esse detalhe, é que o gráfico PV, pressão por volume, de uma transformação cíclica, é uma linha fechada. O formato desta linha tem uma importante relação com o rendimento. Dependendo de como esta linha seja construída, e o formato dela pode, na engenharia, ser regulado através de um bom dimensionamento das válvulas de admissão e de escapamento, são orifícios que se abrem ou se fecham à medida que o êmbolo se move conforme a pressão atinja determinados valores, essa possibilidade prática de se regular como a pressão varia com o volume é que permite que este ciclo tenha formatos variados. Eventualmente será um retângulo, um trapézio, uma circunferência, uma curva ovalada com forma de bola de futebol americano, né? Vários formatos são possíveis e conforme o formato do ciclo pode-se provar que o rendimento será maior ou menor. Um estudioso chamado Sadi Carnot encontrou o formato que o ciclo deve ter para proporcionar rendimento máximo. Ele tem exatamente a forma que você está vendo nesse desenho. Imagine duas curvas, primeiramente duas isotermas. As isotermas são essas curvas aqui menos inclinadas, né? A de cima correspondendo à temperatura T1, temperatura da fonte quente, a de baixo correspondente à temperatura T2. Sim, você sabe disso, as isotermas no plano PV são hipérboles equiláteras, elas traduzem a lei de Boyle-Mariotti,
P vezes V constante. A matemática ensina se x vezes y é uma constante, então o gráfico produzido vai ser uma hipérbole. Então o ciclo de Carnot, como é conhecido, é constituído de duas isotermas e duas curvas mais inclinadas do que as isotermas, que representam transformações adiabáticas. São agora aquelas regidas matematicamente pela equação PV elevado a gama constante, como também já se falou. A matemática garante que para gama maior do que 1, né, que é o caso dos gases, Cp sobre Cv, lembre-se da aula passada, essas curvas são também hipérboles, porém não equiláteras. São hipérboles mais inclinadas do que as equiláteras. As hipérboles equiláteras apresentam simetria em relação aos eixos coordenados, que são também assíntotas, retas que tendem a tangenciar a curva no infinito. As adiabáticas são também hipérboles, porém não equiláteras. Elas são mais inclinadas, como você está vendo, do que as equiláteras. Então, Sadi Carnot provou, não vamos entrar em detalhes sobre como ele provou, isso faz parte da termodinâmica técnica, geralmente trabalhada no segundo ou terceiro ano do curso de engenharia mecânica. Mas acredite, quando o gás evolui segundo este formato, ele tem um rendimento maior do que aquele que qualquer outra forma de ciclo poderia produzir. Pode-se demonstrar, daqui a pouco inclusive teremos uma ideia, embora não seja importante a demonstração, que quando a máquina é de Carnot, aquele mesmo rendimento, razão entre trabalho e calor recebido que acabamos de definir, pode ser expresso em função das temperaturas das fontes. O rendimento, nunca esqueça, da máquina de Carnot exprime-se por 1 menos Tf sobre Tq, onde Tf e Tq são as temperaturas das fontes fria e quente, respectivamente. Também não é difícil demonstrar que a razão QC sobre QR, razão entre calor cedido e calor recebido em cada ciclo, é igual à razão entre as temperaturas absolutas, Kelvin, portanto, das respectivas fontes. O calor cedido é cedido para quem? Para a fonte fria, né? E o calor recebido é recebido de onde? Da fonte quente. Essa relação é útil. Então, se há pouco você viu que para qualquer máquina térmica o rendimento vale 1 menos QC sobre QR, para a máquina de Carnot, já que QC sobre QR é igual a TF sobre dQ, pode ser expresso da maneira como você acabou de ver. Também é importante lembrar que essas temperaturas devem ser introduzidas em Kelvin. Então aqui nós acabamos provando o porquê da impossibilidade de se converter integralmente calor em trabalho mecânico. Para que essa conversão fosse integral, isto é, para que o calor recebido fosse igual ao trabalho mecânico, o rendimento teria de valer 1. Mas o rendimento é máximo, Carnot provou, quando a máquina opera segundo esse ciclo. E nós só teríamos, repare, rendimento igual a 1 se tivéssemos TF igual a 0. Não é? Então, para que o rendimento da máquina térmica fosse 1, para que a conversão de calor em trabalho mecânico fosse integral, a fonte fria deveria operar no zero absoluto. O que você conclui disso? A impossibilidade conhecida de se atingir o zero absoluto está ligada com a impossibilidade de se converter integralmente calor em trabalho mecânico. Basicamente, esses são os detalhes novos, né, da parte teórica que você deveria conhecer para esta aula. Embora mais trabalhada em química, a grandeza e a entropia frequentemente é abordada em problemas de termodinâmica nos vestibulares das escolas militares. Entropia, como você sabe, acredito que já tenham ouvido em química alguma coisa a respeito, é uma grandeza que se relaciona com o grau de organização de um sistema e também se relaciona, no caso da termodinâmica, com a capacidade de se produzir, de se transformar calor em energia mecânica. Não é? Esta grandeza, então, está ligada com esses dois detalhes: grau de organização e possibilidade de se obter energia útil. Mais do que a entropia, porém, na termodinâmica interessa saber calcular a variação da entropia.
Se a entropia é representada por S, a variação dela é representada por ΔS, demonstra-se que para processos isotérmicos, e é só esse caso que você precisa conhecer, ΔS é igual a Q sobre T. Portanto, a unidade de ΔS é Joule por Kelvin. Tá? Quando a variação da entropia é positiva, isso é, quando o calor é recebido por um sistema gasoso, a variação da entropia acaba sendo positiva. Isso significa, em outras palavras, que aumenta a desordem do universo. Aumenta a quantidade de energia que não pode ser utilizada. Explicando melhor, a gente sabe da prática, né, que é possível converter calor, é possível converter energia mecânica em calor de forma integral. Exemplo, quando você solta do alto de um edifício uma pedra, ela tem energia potencial MGH em relação ao solo. Solta, ela ganha energia cinética, bate no chão e para. No final, ela não tem mais nem energia potencial e nem tem energia cinética. Toda a energia mecânica se transformou em calor, talvez alguma parcela em som, mas o fato é que a energia mecânica foi totalmente perdida. Já fazer o contrário, transformar calor em energia mecânica de forma integral, é impossível. Sempre sobra algum tipo de calor. Em outras palavras, a variação da entropia nos processos reais é positiva. Está continuamente aumentando a entropia do universo. Eu sugiro, inclusive, que vocês leiam mais detalhes sobre o que eu estou falando numa leitura complementar que vocês têm lá no material de vocês. Não deixem de fazê-lo. A partir do que eu estou falando, muitos físicos defendem a ideia de que o fim do mundo será no calor, será no fogo. Por quê? Ou transformas energia em calor, eu sempre posso transformar, mas energia mecânica em calor eu não consigo transformar de forma integral, justificando-se assim que se diga que o calor é uma forma degradada de energia. É uma energia que não poderá ser aproveitada de forma integral para se produzir alguma coisa, como se diz, útil. Tá? Mas nós não vamos entrar em mais detalhes a respeito disso, que acaba sendo até certo ponto filosófico. Há quem defenda, e apoiado em outras ideias, né, como por exemplo a extinção do Sol, que algum dia vai acontecer, né, de que o mundo terminará no frio. Afinal, na sua opinião, como é que vai ser o fim do mundo? No calor ou no frio? Os próprios poetas têm dúvidas a respeito disso. Eu frequentemente consigo conversar com a Rosalie, professora de inglês, em torno, ou tomando como assunto da conversa, aquela famosa poesia de Robert Frost, em que ele diz: "Some say the world will end in fire." Eu acabei de dizer isso. "Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice." Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Bonito, né? O poeta faz a comparação do fogo com o desejo, com a ambição, e o frio ele associa ao ódio, ao desamor. Não é? O próprio poeta tem dúvida como é que o fim do mundo será. Não nos interessa discutir isso, mas a segunda lei da termodinâmica sugere um fim do mundo no fogo. Já a extinção do Sol como fonte de energia para o nosso planeta, que é inevitável que deva acontecer em algum momento, né? Reações químicas de natureza exotérmica ocorrem no Sol e essa energia radiante é mandada até nós, algum dia ela vai desaparecer. E o que vai acontecer com a temperatura da Terra? Bom, mas isso já é uma outra história. Terminada aqui a parte teórica, então, vamos ver alguns exercícios, como eles costumam cair, os próprios exercícios de preferência, de AFA, de IME, de ITA. Não é? Vamos acompanhar com bastante atenção, procurar depois fazer, como sempre, a tarefa de casa, onde mais exercícios estarão sempre propostos. Nós temos no nosso material todas as questões do ITA dos últimos anos e as melhores também de IME, de AFA, vão nos permitir
através da resolução desses exercícios propostos, compreender cada vez melhor e ganhar cada vez mais autonomia. Não esquecendo também que nas aulas de sexta, é claro, eu mesmo me encarrego de trazer algumas dessas questões e outras, né, para nos aprofundarmos. Vamos lá então, terminada aqui a parte teórica, então por favor guardem essa expressão, ΔS igual a Q sobre T para processos isotérmicos. Já faremos exercícios sobre isso também. Eu vou começar a aula de hoje, gente, de uma maneira pouco usual, resolvendo o desafio da aula anterior, da aula número 11. A aula anterior foi, lembra, sobre a relação de Mayer. Gama, o tal do coeficiente adiabático, né, é a razão Cp sobre Cv, entre calores específicos, a pressão e a volume constantes. Foi isso que me motivou a colocar essa questão na aula anterior, mas ela está ligada ao conceito de rendimento, com o qual a gente trabalha mais justamente nesta aula. Então é possível que nem todos tenham se sentido muito à vontade para fazer esse desafio. Vamos fazer juntos então. Essa questão caiu no IME, uma questão discursiva, segunda fase de IME, ano 2006. O ciclo diesel, então não é ciclo de Carnot, ciclo diesel e ciclo Otto são outros ciclos muito usados na prática. O homem tem, é claro, procurado imitar o ciclo de Carnot, mas há dificuldade técnica nesse sentido, então usa-se muito na prática o ciclo diesel para motores diesel, movidos a diesel, e também o ciclo Otto, sobre o qual falaremos oportunamente. O ciclo diesel, então, representado na figura a seguir, corresponde ao que ocorre no motor diesel de 4 tempos. Esse ciclo é constituído claramente de 4 trechos distintos. O trecho AB, onde o volume diminui e a pressão aumenta, por isso representa, devia ter uma flechinha aqui, tem realmente, mas está um pouco discreta, a compressão adiabática da mistura ar e vapor de óleo diesel. No motor a diesel, embora esse detalhe aqui não seja fundamental, não existe uma faísca que produza a queima do combustível. Simplesmente mistura-se ar com vapor de óleo diesel e a própria compressão se encarrega de promover a explosão. BC representa o aquecimento à pressão constante, permitindo que o combustível injetado se inflame. Pela própria compressão, o combustível se inflama sem a necessidade de uma centelha de ignição. Não tem vela no motor a diesel. CD é a expansão adiabática dos gases aquecidos, né? É quando o êmbolo é deslocado para cima, naquela figura anterior, a um aumento de volume, movendo o pistão. E DA simboliza a queda de pressão associada à exaustão dos gases. Os gases são expulsos nesse trecho e por isso cai a pressão, mas de maneira isocórica. Repare no desenho, com volume constante. A mistura é tratada como um gás ideal, vamos assim supor, de coeficiente adiabático gama. Gama é a razão, como você sabe, Cp sobre Cv, aula anterior. Considerando que TA, TB, TC e TD representam as temperaturas respectivamente dos pontos A, B, C e D, mostre que o rendimento do ciclo diesel é dado por 1 menos 1 sobre gama, TD menos TA sobre TC menos TB. Essa expressão matemática tem até uma certa familiaridade com a expressão do rendimento do ciclo de Carnot, não é? 1 menos TF sobre TQ. E como você vê, o vestibular cobra de você a demonstração. Mostre que o rendimento pode ser expresso desta maneira. Vamos ver então como se faz isso? Muita gente, quando vê esse tipo de problema, e jamais fez algum parecido antes, geralmente nas aulas normais de termodinâmica, no nosso ensino médio, raramente se vai a essa profundidade. A gente ouve, geralmente, não tenho a mínima ideia, como é que eu vou começar isso? Começar, você saberá. Veja o que ele pede. Rendimento. O que é rendimento? Acabamos de definir. É a razão entre aquela coisa boa, aquela coisa útil que a máquina oferece e aquilo que ela precisa receber para poder proporcionar essa coisa boa, essa coisa útil. Então, com certeza, é por aí que nós vamos começar. Vamos ver? O exercício já aparece resolvido aqui, tá? Se você tiver condições de anotar, tudo bem. Se não, lembre-se de que você pode assistir de novo esta aula, pode também prestar atenção ao que eu vou fazer
e depois copiar a resolução. Queremos calcular o rendimento. O rendimento, definimos há pouco, é a razão entre o trabalho produzido e o calor recebido. Pela primeira lei, calor recebido é igual a tal mais QC. Aqui não tem ΔU, como eu já lhe expliquei. Portanto, o trabalho isolando vale QR menos QC. E por isso o rendimento, substituindo lá o tal por QR menos QC, fica QR menos QC sobre QR. QR sobre QR dá 1, menos QC sobre QR. Uma matemática barata leva a essa relação, que aliás já foi apresentada agora há pouco. Lembra, se fosse ciclo de Carnot, esse QC sobre QR também seria TF sobre TQ. Aqui não vou nem pensar nisso, porque esse ciclo não é de Carnot. Aquela relação comentada há pouco era só para o ciclo de Carnot. O que é importante é que você seja capaz de reconhecer onde que o calor é recebido e onde ele é cedido. Eu tenho notado, são vários os problemas de IME e de ITA nesta linha, e colocados aqui geralmente na forma de desafios, quando não são resolvidos na aula, tá? E a dúvida do pessoal é geralmente esta. As pessoas menos experientes, como é que eu vou saber onde está o calor cedido, onde está o calor recebido? Para isto, para justificar aqui, o calor é recebido no trecho BC, nesse caso, e é cedido no trecho DA, na verdade isso é mais ou menos intuitivo neste caso, porque é claro que nos trechos CD e AB não há calor nem cedido nem recebido, afinal CD e AB são transformações adiabáticas, lembra? Na adiabática não há troca de calor. E como é que eu vou saber que no trecho BC o calor é recebido, como ele fala aqui? Gente, para cada trecho vale a primeira lei. Lembram aulas anteriores? Q é igual a ΔU mais tal. No caso de B até C, o volume aumenta. O que isso significa? Quando o volume aumenta, o trabalho é positivo, o tal é positivo. E de B até C também é claro que a temperatura aumenta, porque a isoterma que passa por C é mais alta do que aquela que passa por B. Ou então, Clapeyron, PV igual a nRT, não é? A pressão em B e em C são iguais, não é? Mas o volume em C é maior do que em B, então o produto PV é maior em C do que em B. Consequentemente, como PV é igual a nRT, a temperatura é maior, já que N e R são constantes, onde o volume é maior. Tá? Portanto, a temperatura aumenta, isso garante ΔU positivo. O volume aumenta, isso garante trabalho positivo. E como Q é igual a ΔU mais tal, a soma de duas parcelas positivas vai dar positivo. E quando o calor é recebido, quando o calor é positivo, ele é recebido, não é? É assim que a gente analisa, por Q igual a ΔU mais tal. Já no trecho CD, no trecho DA, digo, ele é cedido. Porque de D até A, agora o trabalho é que é zero, certo? O trabalho é zero, mas a temperatura diminui. Repare que o volume é o mesmo em D e em A, mas a pressão em A é menor do que em D. Então o produto PV, que equivale a nRT, em A é menor do que em D. Daqui para cá a temperatura diminui, por isso o ΔU é negativo. Pense que é igual a ΔU mais tal, como tal vale zero, e como ΔU é negativo, calor é negativo. E calor negativo quer dizer o quê? Quer dizer calor cedido. Você compreendeu? Eu ainda vou insistir muito nisso. É o tipo da coisa que o pessoal que tem prática consegue ver rapidamente, mas é a grande dificuldade para as pessoas que não têm tanta prática. Então o calor é recebido no trecho BC e cedido no DA. Em AB e CD não há troca de calor. Por quê? Então, lembre-se da primeira lei, foi o que eu acabei de lhe explicar. Q é igual a ΔU mais tal, o calor é recebido é positivo e o calor cedido é negativo. Os sinais de ΔU e de tal são fáceis de serem percebidos pelo aumento de volume, que faz tal ser positivo, ou pelo aumento da temperatura, o que faz ΔU ser positivo. Você compreendeu? Tá? Por favor, reflita sobre o que eu acabei de lhe dizer. Então, o calor recebido é recebido no trecho BC, onde a pressão é constante. Por isso, ele é expresso por MCP ΔT. Né? Que macete, aquela formulazinha da calorimetria com a qual o professor Marcel trabalha. MCP vezes ΔT no trecho BC, naturalmente seria TC menos TB. E já o calor cedido é cedido no trecho DA, novamente MC ΔT, só que agora o volume é constante. Então o calor específico, que para os gases existem dois, lembra da aula passada, CP e CV, fica MCV TD menos TA. Aqui também uma dúvida poderia surgir. Se o trecho é DA,
O ponto final desse trecho é o A e o inicial é D. Por que eu faço TD menos TA e não TA menos TD? Lembre-se sempre que nessas relações que eu lhe apresentei, nesta aula, os elementos são trabalhados em módulo. Eu sei que o calor cedido é negativo, mas eu manobro, eu faço aqui temperatura maior menos a menor para ter o valor dessa grandeza em módulo. Tá? É assim que nós fizemos o balanço energético quando trabalhamos a parte teórica. O rendimento, então, fica sendo 1 menos QC sobre QR, trocando o QC por MCV ΔT, que seria, então, TD menos TA, temperaturas extremas naquele trecho, e o QR, calor recebido, MCPTC menos TB, como vimos anteriormente. O M cancela, CV sobre CP é o inverso de gama, lembra? Aula anterior, gama, coeficiente adiabático é a razão CP sobre CV, aqui eu tenho o inverso dele, e as temperaturas foram apenas reproduzidas, e assim nós acabamos de provar o que queríamos. Esse CQD, não sei se já falei para vocês, significa conforme queríamos demonstrar. É costume no final das demonstrações colocar esse tipo de abreviatura. Precisa decorar a fórmula do rendimento do ciclo diesel, professor? Evidentemente não. A ocorrência desse tipo de ciclo, embora ele seja muito usado na prática, é muito rara. Não precisa decorar, mas precisa saber deduzir. Tá? Eu espero que esse início de aula não tenha sido chocante para você, começando logo por um desafio. A seguir nós vamos trabalhar de uma maneira mais simples com o que vimos na teoria, mas esse desafio seria um conhecimento que mais cedo ou mais tarde você teria mesmo de atingir. Eu preferi fazer realmente deliberadamente tratamento de choque, apresentar logo o bicho com o formato mais feio que ele pode ter. Esteja atento, temos uma história de inúmeras questões nesta linha, né, que são colocadas no nosso material geralmente como desafio, muitas virão na aula de sexta-feira, onde eu me inspiro naquele famoso livro peruano, né, que já serviu de inspiração tantas vezes, o tal do Raxo. Lá tem N questões assim, e todo ano, claro, eu coloco alguma questão diferente nesta linha nos simulados. E assim também será nos desafios que semanalmente nós estamos propondo para você. Então vamos agora a questões não tão encardidas, pelo menos a princípio, também questões típicas do vestibular da AFA, logo em seguida, e que trabalham com as considerações que fizemos no começo desta nossa fala. Então, é assim que se demonstra o rendimento do ciclo diesel. Acompanhando então agora com o material, esse aqui você tem, então, repito, é o final da aula 11 da frente regular. Continuando então, os exercícios sobre a segunda lei preparados especialmente para hoje são os seguintes. Academia da Força Aérea São Paulo 99. Uma máquina térmica trabalha entre as temperaturas de 300 e 600 Kelvin. Lembra que se você tem as temperaturas das fontes fria e quente, você consegue calcular o rendimento máximo. O rendimento que essa máquina teria se fosse uma máquina de Carnot. Lembra? Tem que guardar 1 menos TF sobre TQ, já vamos calcular. Em cada ciclo, a máquina retira 221 joules de calor da fonte quente e rejeita 170 joules para a fonte fria. Você seria então capaz, a partir desses dados, de calcular o trabalho realizado em cada ciclo? Será necessário, já vamos ver. Repare que o teste não está dizendo que a máquina é de Carnot. O rendimento da máquina e o rendimento máximo, aquele que seria possível caso a máquina fosse de Carnot, em porcentagem que ela poderia ter, o máximo que ela poderia ter entre as temperaturas entre as quais opera a ação. Eu escolhi esse exercício porque ele permite trabalhar com as duas coisas. Com as três coisas, na verdade. Primeiro, aquele balanço energético que você faz, onde não entra ΔU, lembra calor recebido igual a trabalho mais calor cedido, com a definição de rendimento, tal sobre QR, e com a expressão particular do rendimento da máquina de Carnot, que são indispensáveis. Não é? São as razões para que esse exercício tenha sido colocado como primeiro desta aula. Então aí está, resumindo os dados do problema, o calor recebido em cada ciclo QR vale 221 joules, o calor cedido 170, além das temperaturas das fontes.
O rendimento que a máquina realmente tem, é a primeira pergunta do problema, conforme definimos hoje, é trabalho sobre calor recebido. Mas a energia que chega tem que ser igual à que sai, porque num ciclo nada fica. A variação da energia interna é zero, então QR igual a tal mais QC. Logo, tal é igual a QR menos QC, jogando QC para o outro lado. Portanto, ficamos com 221 menos 170, isso vai dar 51 joules, é o trabalho realizado em cada ciclo. E o rendimento é esse trabalho dividido pelo calor recebido, conforme já definimos. 51 dividido por 221 vai dar 0,23, aproximadamente 23%. É o que a máquina realmente render. O máximo que ela poderia render se o ciclo fosse de Carnot seria 1 menos TF sobre TQ. 1 menos 300 sobre 600, 1 menos meio, que dá meio naturalmente, 50% é o rendimento máximo. Então 23,50 você marca a letra B. Beleza? Pessoal que se destina à AFA, tá? Esteja atento, cai direto, todo ano, alguma questão sobre a segunda lei da termodinâmica. Ok? Vamos em frente, segundo exercício de hoje, também da AFA, agora mais recente, né, 2011. Sobre uma transformação, estou vendo pelo desenho, que é uma transformação cíclica. Ao final de cada ciclo, nós retornamos às condições iniciais. O formato aqui, retângulo, é um formato bastante comum nos problemas de vestibular. O diagrama a seguir representa um ciclo realizado por um sistema termodinâmico constituído por N mols de um gás ideal. Sabendo-se que em cada segundo o sistema realiza 40 ciclos, isso quer dizer que o êmbolo vai e vem 40 vezes a cada segundo, é correto afirmar: primeiro, o trabalho realizado em cada ciclo é menos 40 joules. Gente, antes que eu mostre o slide seguinte, onde nós vamos ter a argumentação para cada alternativa, eu não sei se cheguei a falar, às vezes eu falo, às vezes não, conforme as condições da aula, isso na primeira aula que nós já tivemos há 2 semanas sobre esse assunto, que numa transformação cíclica, eu vou ser objetivo, o trabalho realizado em cada ciclo é dado pela área interna ao ciclo. Isso por quê? Porque na transformação aberta de A até B, por exemplo, o trabalho é a área de baixo do ciclo. E no caso é positiva, né? Porque aqui o volume aumentou. De B até C o trabalho é zero. A área sobre BC também é zero. E de C até D o trabalho daí seria a área abaixo da linha. E agora ela teria de entrar negativa, porque aqui o volume diminui. Mas fale sério, a área desse retângulo maior abaixo do trecho AB, abaixo da expansão, menos a área abaixo do trecho BC, menos porque aqui o volume diminuiu, não será exatamente a área interna ao ciclo? E nesse caso, eu já estou vendo que essa afirmação é falsa, porque esse resultado tem que ser positivo. A área debaixo de AB é maior do que a área debaixo de CD, não é mesmo? Então, por favor, nunca esqueça, é assim que se demonstra que quando o ciclo é horário, sentido do ponteiro do relógio, veja as setinhas, o trabalho vai ser positivo. Para a máquina térmica, o trabalho tem de ser negativo. E se fosse anti-horário, eu ainda vou lhe explicar que esse vai ser o caso da geladeira, daí sim o trabalho seria negativo. Ok? Vamos ver se o slide seguinte confirma o que eu acabei de lhe dizer. A alternativa A é falsa, pois o trabalho é a área, aqui ele calcula a área, né? Área de retângulo, base vezes altura, 0,6 menos 0,2, vezes 10 ao cubo, 10 a menos 3, desculpe, para transformar litro em metro cúbico, para ter realmente a resposta em joules, vezes a altura, que é 2 menos 1, daí vezes 10 à quinta, porque esse 2 e este 1 estão em unidades, está indicado lá, 10 à quinta Newton por metro quadrado ou Pascal. Fazendo essa conta, isso de fato dá 40, mas o erro é falar que é menos 40. Quando o ciclo é horário, o trabalho é positivo. Nunca esqueça, numa transformação cíclica, o trabalho é numericamente igual à área sob o diagrama PV, aqui está mal colocado, não é a área sob o diagrama, é a área interna ao ciclo, sendo positivo quando o ciclo é horário. Tá? Por favor, aqui, na verdade, esse termo ou essa colocação, o trabalho é igual numericamente à área sob o diagrama, é quando a transformação é aberta.
Quando ela é fechada, o correto é dizer que o trabalho é igual à área interna ao ciclo. Esse aqui é uma falha geraldiana, peço que me desculpem, eu me concentrei na frase válida para a transformação aberta. Como já lhe expliquei, para a transformação fechada, é a área interna ao ciclo que interessa. Letra B, a quantidade de calor trocada com o ambiente é nula. Não. Numa transformação cíclica, eu já expliquei, quem é nula é a variação da energia interna. Né? E como Q é igual a ΔU mais tal, como ΔU é zero, então o calor vai ser igual ao trabalho, que como você acabou de ver, não é nulo. Por isso a letra B é errada. Ok? Numa máquina térmica sempre há calor trocado, e esse calor trocado é igual ao trabalho, e não zero, como está escrito lá. A potência desse sistema é de 1.600 watts. Mecânica, a potência se define como trabalho sobre tempo. Se eu imaginar um tempo de 1 segundo, em 1 segundo são realizados, lembra, 40 ciclos. Por isso eu coloco 40 vezes o trabalho de um ciclo, que são os 40 joules que nós já calculamos. Isso vai dar 1.600 joules por segundo. Joule por segundo também se chama watt. Não esqueça, o Marcel explicará oportunamente o conceito de potência nas aulas de mecânica. Trabalho sobre tempo, energia sobre tempo. Isso rola com frequência também nos problemas de termodinâmica. A letra C, portanto, é verdadeira. E a última, a letra D, né, na AFA só tem A, B, C, D, não tem a letra E. A temperatura do gás é menor no ponto C. Não, ela é menor no ponto D, sem fazer mistério, porque as isotermas que passam por D, por A, por C e por B, desculpem, a flechinha aqui está meio esquisita, elas são tais que a isoterma que passa por B é a mais alta e a que passa por D é a mais baixa. Então a temperatura é menor, na verdade, no ponto D. Há pessoas que se sentem mais confortáveis, em vez de pensar nas isotermas, pensar no produto PV. Pela equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Então T será menor onde PV for menor. Quanto vale o produto PV no ponto D? 1 vezes 0,2, 0,2. Já no ponto A é maior, é 2 vezes 0,2, que dá 0,4. No ponto C é maior ainda, 0,6 vezes 1 dá 0,6, é maior que 0,4. E no ponto B ainda maior, 2 vezes 0,6, né, dá 1,2. Então, o maior valor do produto PV, claro, é no ponto B e o menor é no ponto D. Logo, não é no ponto C que a temperatura é menor, e sim no ponto D. Tá? Isso está escrito aqui, justificado desta última maneira. Por favor, leia essa frase. Né? A temperatura é menor no ponto D, porque a isoterma que passa por D é mais baixa do que as que passam por A e por C. E também porque, sendo PV igual a nRT com nR constantes, a temperatura mais baixa corresponde ao menor produto PV, o que, eu repito, ocorre no ponto D e não no ponto C, como ele afirma. Beleza? Então é isso aí. Acabamos de ver como trabalhar com uma transformação cíclica característica das máquinas térmicas. E do que eu falei, o mais importante é que a área interna ao ciclo é o trabalho, tá? E esse trabalho é positivo quando o ciclo é horário e negativo quando o ciclo é anti-horário. Vamos em frente. Este foi o problema 2. A seguir virão questões de ITA e IME, provavelmente, exatamente. Veja só, agora, a partir desse momento, gente, eu vou começar a falar de situações talvez aparentemente incomuns. Enunciados de problemas, não só de termodinâmica, de toda a física. Você lê e dá a impressão, puxa, ele está falando de uma teoria que para mim é estranha, eu não ouvi falar sobre isso. O pessoal do ITA é perito nisso, eles fazem isso de propósito, para desestabilizar o aluno. A impressão que se tem, e muitas vezes é uma verdade, é que o episódio descrito no enunciado se refere a uma experiência que não foi trabalhada na sala. Mas, de alguma forma, você deverá ser capaz de trazer aquele assunto aparentemente estranho para os seus conhecimentos. O professor Luiz Carlos, já falecido, que todo ano vinha nos brindar com as suas magníficas palestras,
insistia nesse detalhe. Eles fazem isso de propósito. Quando alguns problemas aparentemente requerem integração ou derivação, que é proibido cair no ITA, né? Sempre haverá, ele dizia, e quase sempre tinha razão, né? Eu já detectei alguns deslizes nesse sentido, oportunamente comentarei, onde a única saída é por derivada ou por integral, mas na maioria das vezes o professor Luiz Carlos tinha razão. Tinha uma solução e até não muito difícil em cima de coisas que você costumeiramente aprende. É o caso desse exercício. Vamos ver por quê. Caiu em 2004, foi um ano em que a prova do ITA foi difícil. A exemplo de 2014, a exemplo de 1999, foram anos em que a prova de física do ITA foi anormalmente difícil, quer dizer, mais difícil do que costuma ser. A linha das neves eternas encontra-se a uma altura H0 acima do nível do mar, onde a temperatura do ar é 0 grau. Portanto, acima desta linha, você tem neve o ano inteiro, eternamente, seja inverno, seja verão. Por que isso acontece? Ele explica. Considere que, ao elevar-se acima do nível do mar, o ar sofre uma expansão adiabática. Você está lembrado, eu já lhe expliquei, já provamos, inclusive, que numa expansão adiabática ocorre resfriamento. Lembra de passar desodorante spray debaixo do braço, uma transformação rápida, pois é este ar que sobe do nível do mar da praia, onde o calor recebido do sol faz com que ele se aqueça, se torne menos denso e suba, encontrando ambientes de menor pressão nas altitudes, gerando, portanto, uma expansão que costuma ser adiabática também por ser rápida. Numa expansão desse tipo, a relação ΔP sobre P igual a 7,5 de ΔT sobre T é um dado do problema. Certamente existe alguma teoria, alguma técnica que permita justificar ou compreender de onde vem essa relação. Certamente existe, porém o teste não nos obriga a ir atrás disso. Ele já fornece essa relação como um dado. Então a pressão varia desde aquele valor do nível do mar até um valor numa determinada altitude, menor naturalmente, e a variação da pressão dividida pela pressão deve ser igual a 7,5 de ΔT sobre T, onde T é a temperatura ao nível do mar e ΔT é a variação da temperatura ocorrida nesta expansão. P é pressão, T é a temperatura, dava para desconfiar. Considerando o ar como um gás ideal, massa molecular igual a 30 unidades de massa atômica, algum dia nós ainda vamos calcular, fazendo uma média ponderada das massas moleculares dos constituintes da atmosfera. Quais são eles? Nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, monóxido de carbono, gases nobres principalmente, né? Se você souber a porcentagem com que esses elementos aparecem no ar atmosférico, fazendo a média ponderada, você chega a pouco menos do que 30, na verdade. Se eu não me engano, algo em torno de 29. Mas aqui nós vamos trabalhar como 30. Seria como se fosse aquele emesão, né? Dessa mistura gasosa, massa molecular, é o emesão da equação de Clapeyron, PV igual a nRT, onde N é Mzinho sobre emesão, tá? Ele valerá 30, entenda isso como um dado. A temperatura ao nível do mar 30 graus, na praia, assinale a opção que indica a altura das neves eternas. Em muitos lugares, onde os rochedos se precipitam sobre as praias, onde tem montanha bem perto do litoral, a gente vê isso. Olhando para as montanhas lá em cima dá para ver neve, em pleno verão. É a linha das neves eternas, com os dados do problema, obter a altura desta linha. Você, nesta hora, termina de ler o enunciado, já não coloca a dedução aqui, a resolução de imediato, de propósito, você começa a pensar, como é que eu vou fazer isso? Nunca aprendi nada. Vou desistir, vou chutar, vou partir para a questão seguinte. Eventualmente pode ser que seja esse o caso, porque o ITA realmente costuma, principalmente, né, colocar questões que aparentemente são impossíveis e muitas vezes quase o são. E perder tempo na mesma questão sabemos que não é uma tática boa. Mas antes de jogar a toalha, pense. Você não sabe de nenhuma fórmula que relacione P, que relacione ΔP. P, por exemplo, pense Clapeyron, PV igual a nRT. Aparece em Clapeyron, se o problema é de gases. Não é? PV elevado a gama constante, eu também pensaria nisso, já que a transformação é adiabática, mas ele não fala nada do gama. Então não vou pensar na lei de Laplace-Poisson. E o ΔP, daí você não viu ainda nesse curso hidrostática, né? O Marcel ainda não explicou. ΔP,
a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual a ρGH. É daí que vai sair o H. A variação de pressão depende da altura. Como é que se chama isso? ΔP igual a ρGH? Teorema de Stevens, lá da hidrostática. Vocês têm lembrança disso? Quem fez positivo, segunda série, viu? Os meus alunos com certeza viram no mês de agosto, no começo da hidrostática. Ok? Vamos lá então. Então é isso aí. A resolução que eu proponho aqui, primeiramente, lembra que nós vamos trabalhar a princípio com unidades do SI. A pressão atmosférica vai aparecer no decorrer do cálculo, geralmente dada lá no começo da prova, vale 10 a quinta pascals aproximadamente. O valor mais preciso, geralmente mencionado na prova do ITA, é 1,013 vezes 10 a quinta. A massa molecular do ar foi dada, é 30 unidades de massa atômica, quer dizer grama por mol. Como queremos trabalhar no SI, faça 30 vezes 10 a menos 3, que é para transformar grama em quilograma. Temperatura ao nível do mar 30 graus em Kelvin, somando com 273 dá 303 Kelvin. E a temperatura para que se forme a neve, para que a água congele, é 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. E o R da equação de Clapeyron, no SI, também dado lá no início da prova do ITA, é 8,31 Joule por Kelvin mol. É dado que ΔP sobre P vale 7,5 de ΔT sobre T, eliminando o denominador, passando o T multiplicando, passando 2 multiplicando, fazendo companhia ao ΔP e esse Pzinho para o outro lado multiplicando, eliminando, enfim, os traços de fração, você tem 2T ΔP igual a 7P vezes ΔT. Ok? Então, essa relação foi apenas manobrada para que nós não tivéssemos o inconveniente daqueles traços de fração. Pelo teorema de Stevens, das coisas mais importantes da hidrostática, ΔP então vale ρGH, onde ρ é densidade ou massa específica, é massa sobre volume. Clapeyron garante que PV é igual a nRT, o número de mols é Mzinho sobre Mzão, onde M é uma certa massa de ar. E isolando daqui você tem P, para ser introduzido com certeza lá, igual a ρRT, sim, porque você passa o V dividindo, M sobre V é ρ, é a definição de massa específica. O R e o T foram repetidos e o Mzão foi mantido. Leve essa expressão de P que vem de Clapeyron na equação dada no problema. Você vai ter 2P, ΔP vale ρGH de acordo com o teorema de Stevens, e 7 vezes ΔT que foi colocado para frente, no lugar de P você coloca ρ vezes T sobre Mzão. E aí você vai notar que o ρ cancela, certo? Vai notar que o T cancela também, ele está taxado aqui, e daí você pode isolar o H. O H vai ser então 7 ΔT vezes R, mantendo o 7, o ΔT e o R que já estavam lá, dividido por 2 mg. O 2 e o G passaram dividindo, fazendo companhia ao Mzão. Substituindo pelos valores conhecidos, ΔT seria 30, 303 menos 2, 73, o R 8,31, sobre 2, massa molecular 30 vezes 10 a menos 3, cuidado com unidade, muita gente esquece desse 10 a menos 3, tem que transformar aí grama em quilograma, e o G aqui foi tomado como 10, ou eventualmente será 9,8, conforme o que seja dado lá no início da prova. Fazendo essa conta, você vai ter 2.908 metros, ou seja, aproximadamente 3 quilômetros, e marcará a letra B, e terá resolvido uma questão que talvez tivesse dado a impressão de ser impossível. Nesta hora eu quero que você tome cuidado. Muitas questões que nós propomos no nosso material e outras que vocês vão achar em livros por aí, na internet inclusive, estão resolvidas na internet. Nem sempre da maneira como a gente recomenda. É claro que as pessoas que resolvem questões para os cursinhos de outros estados, para outras escolas, às vezes procuram chifre em cabeça de cavalo, quer dizer, procuram encrenca onde não deveria haver. Essa solução que foi apresentada, a rigor, não está certa, porque uma diferença de altura de 3 quilômetros
para ar atmosférico corresponde a uma variação de pressão suficiente para que a densidade do ar não seja constante. O ar se torna menos denso quanto mais a gente sobe, você sabe disso? Fique sabendo. Por causa da queda de pressão, o ar fica cada vez mais rarefeito. É possível resolver esse problema considerando a variação da densidade do ar. Só que é uma solução que envolve necessariamente cálculo integral diferencial. Então não poderia ser assim que o autor da questão queria que você resolvesse. Por isso eu destaquei aqui, tá? A última linha, leia lá, esta resolução não leva em conta a variação da densidade do ar. Existe algum cursinho, alguma escola de São Paulo, até de Fortaleza, de São José dos Campos, tá? Ou de Goiânia, sei lá qual, não quero mencionar, nem sei na realidade qual é, mas eu já vi que resolve considerando essa variação e fazendo uma integração. E daí chega numa outra resposta, um valor mais perto, se não me engano, de 2,5 km. Tá? Então esteja atento a isso, não leve a tal rigor, ainda que você se sinta confortável com derivação e integração, porque provavelmente não terá sido isso que o autor da questão queria que você fizesse. E numa questão de múltipla escolha, você acaba perdendo a questão. E entrar com recurso é um recurso, né? É uma chance, mas muito remota de ser atendida. Cuidado com isso, então. Vamos à quarta questão de hoje, uma questão do IME sobre entropia. Veja só, entropia a cada 10 anos está aparecendo no IME e no ITA também. Mas geralmente é aplicação direta daquela formulazinha, lembra lá do começo da aula? ΔS, está aqui, ΔS igual a Q sobre T para processos isotérmicos. Em geral a questão recai nisso. Vamos ver? Caiu em 2008, na segunda fase do IME. Uma máquina térmica opera a 600 ciclos termodinâmicos por minuto, executando o ciclo de Carnot mostrado na figura abaixo. Esse ciclo é de Carnot sim, porque ele não é PV para ter aquelas hipérboles equiláteras e as adiabáticas, ele é temperatura por entropia. Então eu estou vendo aqui claramente duas isotermas, que eu sei que tem no ciclo de Carnot, e essas verticais são transformações isoentrópicas, onde ΔS vale zero e, portanto, o Q vale zero, tá ligado? ΔS é Q sobre T, se ΔS é zero nessas verticais, né? A entropia ali não está nem aumentando nem diminuindo, é porque o Q vale zero. Então ele se refere aqui às adiabáticas. Esse ciclo, portanto, de fato, é o ciclo de Carnot. Não PV, mas TS, temperatura por entropia. O trabalho dessa máquina térmica, o trabalho que ela produz, o trabalho útil, é utilizado para elevar verticalmente uma carga de 1000 kg com velocidade constante de 10 metros por segundo. Uma máquina térmica para acionar um guindaste, portanto. Determine a variação de entropia no processo AB representado na figura. Considere G como 10 e os processos termodinâmicos reversíveis. Na verdade, isso é uma condição também para que eu possa aplicar aquela fórmula ΔS igual a Q sobre T. Como a pergunta diz respeito ao trecho AB, a temperatura é conhecida, não é? E eu preciso dela, não preciso, porque ΔS é igual a Q sobre T, e o T eu sei que é 600. Meu problema vai ser calcular o calor nesse trecho, que é justamente o calor recebido. E como eu tenho as temperaturas das fontes fria e quente, eu também posso calcular o rendimento. Justamente para poder calcular o calor recebido, esse dado é importante. O que eu quero fazer com essa máquina? Erguer 1000 kg a velocidade de 10 metros por segundo. Isso sugere um certo trabalho, devendo ser realizado um certo tempo. Remete-nos, portanto, ao conceito de potência. Veja só, são 600 ciclos por minuto, diz o enunciado. Então, 600 ciclos a cada 60 segundos, dividindo em cima e embaixo por 60, são 100 ciclos por segundo. Potência, de novo, é trabalho sobre tempo. Trabalho, a mecânica define F vezes X sobre T. X sobre T é velocidade. Então, potência vale FV. O Marcel também trabalha muito com isso. A força que eu devo fazer é o peso dessa carga de 1000 kg. P vale mg, por isso 1000 vezes 10, vezes a velocidade que eu quero, 10 metros por segundo, né? É a velocidade que eu quero. Então, a potência que essa máquina deverá fornecer ligada
não ao calor recebido, mas sim ao trabalho produzido, ligado ao trabalho produzido, é de 10 a quinta watts. Portanto, 10 a quinta joules são requeridos a cada segundo. Watt equivale a joule por segundo. Ou seja, a cada 100 ciclos realizados, porque em cada segundo nós temos 100 ciclos. Então, a cada 100 ciclos eu preciso ter um trabalho de 10 a quinta joules. Em um ciclo, que é o que me interessa, eu vou ter aquele trabalho tal como a gente costuma representar o trabalho em cada ciclo. Essa regra de 3, né, 100 vezes tal igual a 10 a quinta, nos leva, isolando, né, a 1000. 10 a quinta dividido por 100, 1000 joules em cada ciclo. O rendimento, além de valer trabalho sobre calor recebido, como nós definimos no começo desse encontro, para a máquina de Carnot, e essa teoricamente é de Carnot, vale 1 menos TF sobre TQ. TF vale 300, eu estou vendo lá, e o TQ vale 600. 1 menos meio dá meio. O rendimento é trabalho sobre calor recebido, isto é 1000 que eu já calculei, né? 1000 joules que eu preciso em cada ciclo, dividido por QR, tem que ser meio, como nós obtivemos pelas temperaturas. Então o calor recebido tem que ser de 2000 joules. Claro, a máquina tem que receber 2000 joules para que com rendimento meio, 50%, produza os 1000 joules de trabalho que eu preciso. O calor é recebido no trecho AB, sim, procure verificar que no trecho de baixo ele é cedido, e nos verticais não tem calor, porque é isentrópica a transformação em cada trecho vertical. Então é no trecho AB que o calor é recebido. E o ΔS, então, nunca esqueça, vale Q sobre T. O Q trocado, recebido no caso, é 2000 mais 2000 e a temperatura ali é 600. O Q, calculando, vai dar 3,33 joules por Kelvin, que é a unidade da entropia. Aumenta, portanto, e consideravelmente 3.333 joules por Kelvin, é o que aumenta a entropia neste trecho. Na verdade, no outro trecho aqui embaixo, ela vai diminuir. E no ciclo teórico, o ΔS acabará sendo zero. Mas isso é outra história. Então, por favor, minha querida aluna, meu querido aluno, se cair questão de entropia, não se assuste. Tá? O conceito de entropia é estudado mais profundamente em cursos superiores. Mas se cair, vai ser em cima de ΔS igual a Q sobre T. Assim tem sido. Não é questão para todo ano, mas tipo uma vez a cada 10 anos, anda aparecendo. Beleza? E para terminar esse nosso encontro, fechar com chave de ouro a termodinâmica, vamos falar de geladeira. Geladeira é um assunto sempre possível em Itaime, tá? Também não é questão para cair todo ano. Vamos ver um pouquinho aqui na prática como é que se lida com a geladeira. Primeiro, eu devo lembrá-lo que enquanto uma máquina térmica recebe calor e produz trabalho, né? A máquina térmica aproveita o calor gerado pela queima do combustível e pelo movimento do pistão, acaba fazendo rodar as rodas do automóvel. A geladeira, quando você liga na tomada, a geladeira novinha, temperatura do ar interno igual ao externo, porque ela ainda não foi ligada, na hora que você liga, você escuta um barulhinho. Lá atrás da geladeira existe o compressor, que faz com que um líquido que está por dentro daquele tubinho recurvado, você já deve ter visto, é a serpentina, é um líquido volátil, os CFCs hoje em dia estão proibidos, pode-se usar amônia, teoricamente até água poderia ser usada, embora existam líquidos especialmente para este fim na geladeira. O aumento da pressão produzida pelo compressor, que tira a energia da tomada, faz com que uma certa válvula perto do freezer, lá em cima, se abra quando o líquido atinge uma pressão elevada. Daí, como no desodorante, ocorre a expansão adiabática e o calor é retirado do interior da geladeira. No outro trecho da serpentina, em outro trecho, esse vapor produzido é condensado para que o ciclo recomece. Se a vaporização é endotérmica, a condensação é exotérmica. Então libera-se por lá o calor que naturalmente é dirigido para a sala. Na praia, muitas vezes, após o banho de mar, nós colocamos a nossa camiseta molhada naquelas aletas, naquelas plaquinhas, né, que envolvem para maximizar a troca de calor com o ambiente para que a camiseta seque. Aliás, não é bom fazer isso, né? Porque isso acaba dificultando a dissipação do calor e, com certeza, o consumo de energia acabará sendo maior se você colocar a camiseta lá. Não é secadora de roupas. Por favor, não faça isso pelo bem
do seu bolso. Então a geladeira, ela não recebe calor, ela recebe trabalho através da ação do compressor. É energia elétrica que se transforma em energia mecânica. E como consequência, a geladeira acaba transferindo calor do interior dela para a sala. O calor flui, no caso da geladeira, do frio para o quente, quando espontaneamente a transmissão deveria ser em sentido contrário. Tá? Só que o processo que ocorre na geladeira, o calor vai do frio para o quente, mas lembre-se de que ele não é um processo espontâneo, ele é forçado. Para você ter uma ideia de como a geladeira funciona. Refrigeradores são classificados pelo seu coeficiente de desempenho, definido por módulo de Kiev sobre tal. Aqui não se usa o termo rendimento, usa-se coeficiente de desempenho ou eficiência, alguns geralmente usando o símbolo K. Da mesma forma, como falei hoje, né? É a razão entre a coisa boa que a geladeira produz. Esse QF, nós vamos ver melhor no slide seguinte, é justamente como nós representamos o calor tirado da fonte fria, que é o freezer da geladeira, né? E aquilo que a máquina necessita receber para produzir aquilo que se quer, que é o trabalho. A máquina precisa receber trabalho. Então a ideia de ser coisa boa dividido pela energia necessária para que ela funcione continua de pé. Você não precisa ficar decorando, vai ser sempre assim. Só que aqui nada obriga o numerador a ser menor que o denominador. O coeficiente K da geladeira, em geral, é maior e é bem maior do que 1, como nesse caso, se não me engano, ele vai dar algo em torno de 4, nós já vamos ver. Não se impressione com isso. Assim, o refrigerador será tanto melhor quanto maior for o seu coeficiente de desempenho, ou seja, quanto maior for a energia retirada do reservatório de baixa temperatura, fonte fria, como eu chamo, QF, e menor o trabalho necessário para isso. Claro, o K é tanto maior quanto menor o trabalho. A geladeira que gasta menos energia é mais eficiente. Por outro lado, um refrigerador operando segundo um ciclo de Carnot tem o seu coeficiente de desempenho dado por TF sobre TQ menos TF. Se eu jogasse esse TF para baixo, como denominador de denominador, eu teria TQ sobre TF menos 1. Alguma coisa que talvez fosse mais ou menos parecida com o inverso do rendimento da máquina de Carnot. Mas não vale a pena fazer muitas comparações, não. E também não se preocupe em demonstrar. Sempre que geladeira caiu, já caiu em Olimpíada, se eu não me engano esse problema é de Olimpíada, e no próprio ITA, essa expressão, quando necessária, sempre foi dada. TQ é a temperatura absoluta do reservatório quente, que seria a sala onde essa geladeira foi colocada, e TF é a temperatura do reservatório frio. Suponha que, hipóteses, as temperaturas do ar no refrigerador e na cozinha não mudem. Tenha-se alcançado aquele regime, não dos primeiros instantes, mas o regime normal de funcionamento da geladeira. O refrigerador opere a 48% do seu desempenho máximo. Desempenho máximo só se for de Carnot. Os desempenhos reais são menores, no caso 48%. O compressor do refrigerador, aqui está o compressor, vai fornecer trabalho, produza 1/4 de HP de trabalho útil para operar o ciclo de refrigeração. HP se relaciona com watt, ele dá aqui 1 HP vale 746 watt. O refrigerador opera a menos 7 graus, é a temperatura do freezer, e a cozinha estará a 25. Calcule quanto tempo leva para resfriar 480 gramas de água de 20 graus até que se transforme em gelo a zero. Daí dados, 1 HP vale 7,46 watt, 1 caloria vale 4,2 joules, 0 graus Celsius, 273 Kelvin, calor latente, o famoso L de fusão da água, na verdade seria solidificação da água ou fusão do gelo, mas dá para entender, 80 calorias por grama, e o calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius. Aqui nós relacionamos os dados, convertemos as temperaturas em Kelvin, e de cara calculamos o K. Se fosse máquina de Carnot, né, o rendimento, aliás, por definição, o rendimento é QF sobre tal. Tal mais QF igual a QQ. Realmente, é a energia que chega, né? O que chega? Chega o trabalho do compressor, e o QF, essa energia que chega na máquina, tem que ser igual a que sai, que é o QQ. Então, o trabalho vale QQ menos QF. O rendimento, então,
que é QF sobre trabalho, pode ser QF sobre tal, que vale QQ menos QF, ou seja, 1 dividido por QQ sobre QF menos 1. Aqui você consegue esse resultado passando o QF como denominador de denominador. Essa é uma das formas de encaminhar o problema. Por que eu encaminhei desta forma? Porque como a máquina é de Carnot, esse QQ sobre QF é igual a TQ sobre TF. Lembra que nós falamos disso no início desse encontro? Foi comentado, né? Que para a máquina de Carnot, esse QC sobre QR, seria igual à razão entre as temperaturas absolutas das respectivas fontes. Essa relação geralmente o pessoal percebe quando adquire uma certa experiência. Tá? Vale a pena guardar esse resultado. A razão entre os calores trocados, isso tanto para a máquina térmica quanto para a geladeira, é igual à razão entre as temperaturas das respectivas fontes. Tá? Então aqui ele explica como isso que está em vermelho é exatamente aquilo que já foi comentado lá no início da aula, tá? Procure dar uma olhadinha lá. Então, na sequência, não coube tudo no mesmo slide, o coeficiente de desempenho dessa geladeira vale 1 dividido por TQ sobre TF menos 1, isso a gente obteve a partir da expressão que ele deu, tá? Também igual a TF dividido por TQ sobre TF. Aqui, naturalmente, nós tiramos o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que é TF, e depois multiplicamos invertido. Procure verificar a matemática envolvida aqui. A temperatura da fonte fria vale 266, aquele menos 7 graus, né, transformado em Kelvin. TQ, temperatura da sala, 25 graus, somado com 273 dá 298, menos temperatura da fonte fria, 266. Então, o K de Carnot para essa máquina seria 8,3125. E o K real, diz o enunciado, 48% do máximo. Isso dá 3,99, aproximadamente 4. Mas eu ainda trabalho com 3,99. Rendimento é a razão entre a coisa boa e a coisa necessária para que essa coisa boa se produzisse, é QF sobre tal, no caso da geladeira. Então, tal vai ser igual a QF, trazendo para o primeiro membro, dividido por 3,99. E o QF, quanto vale o calor retirado da fonte fria? O que se pretende? Pretende-se transformar 480 gramas de água a 20 graus em gelo a zero. Então você tem de esfriar a água, e isso requer um calor MC ΔT de 20 até zero, e depois congelar, isso requer a retirada de calor em quantidade dada por, você sabe, Q mole, né? Q igual a ml. É isso que a gente faz, MC ΔT mais ml é o calor para resfriar a água, mais o calor para congelar. A massa ele deu 480, calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, ΔT, a temperatura vai de 20 a 0, e para congelar, Q mole, né? Massa M e o L 80. 48 mil calorias, cada caloria vale 4,2 joules, então eu tenho de retirar 201.600 joules. O trabalho necessário para isso será este calor dividido pelo 3,99. Então, em cada ciclo, eu preciso, aliás, nesse tempo, eu preciso de um trabalho, nesse tempo, para haver esse congelamento, de 50.526,3 joules. Como potência, trabalho sobre tempo, você terá tempo igual a trabalho sobre potência. O trabalho acabamos de calcular e a potência foi dada, lembra? 1/4 de HP, que foi transformado em watt aqui, né? 1/4 de HP foi transformado em watt, deu 186,5, esqueci de mencionar isso, daí que vem esse valor. Fazendo a conta, você encontra exatamente 270 segundos. 4 minutos e 30 segundos. Esse problema é estratégico, tá? Porque com o problema resolvido, você percebe também os detalhes teóricos da geladeira. Em vez de ter calor recebido, trabalho e calor cedido, como nas máquinas térmicas, sem entrar com ΔU, no caso da geladeira você tem o quê? Trabalho sendo fornecido pelo compressor, calor sendo retirado da fonte fria e calor sendo jogado para a fonte quente, que no caso é a sala. Não existe ΔU porque a transformação na geladeira também é cíclica. Então, qual seria a única diferença entre
entre máquina térmica e geladeira? Bom, a máquina térmica recebe calor e produz trabalho. A geladeira recebe trabalho e transfere calor de uma forma não espontânea. Mas outra diferença importante é que o ciclo aqui não apareceu, mas no ITA já apareceu no ano de 2014. Nós vamos ver essa questão, inclusive, futuramente. O ciclo, no caso da máquina térmica, é horário. Tá? Se para você está aparecendo anti-horário, que para mim é horário, né? Para quem está no ponto de vista de quem da câmera, né? Poderia ser o contrário. Na máquina térmica, o ciclo é horário, na geladeira é anti-horário. Trabalho, então, se fôssemos atribuir um sinal, seria negativo. Gente, eu fico muito grato. Normalmente as nossas aulas gravadas não serão tão longas. Se fosse presencial, seria 1h30, aqui já são 1h20, tá? Agradeço pela sua atenção hoje. Para poder terminar bem a termodinâmica, esse tempo todo foi necessário. Tenha certeza que compreender bem esta aula e fazer os exercícios é muito importante para a sua aprovação. Certo? Na aula de sexta, nós, pelo menos 2 vezes, ainda vamos nos aprofundar mais, inclusive abordando as próprias questões. Trabalho na transformação adiabática, isso vive caindo, tem uma expressão que eu nem expliquei ainda, volta e meia é necessário deduzi-la na prova, e outros detalhes ainda virão. Mas a base para você ser feliz é o que você viu nesta aula, para a qual, então, você usou quase 1h30 da sua vida. Mas acredite, vale a pena. Tá? Termodinâmica pode ser decisiva para a sua aprovação. Então, obrigado pela sua atenção, saudades de vocês, já são 2 semanas que não nos vemos, e na próxima semana, então, retornamos para trabalhar com um novo assunto. O novo assunto, a partir da próxima semana, será... Deixa eu conferir aqui na programação, para não falar bobagem. Termodinâmica terminou e vem outro assunto, não menos importante, tanto quanto, no mínimo, que será a gravitação universal. Eu curto muito, tá? Mas vou falar dela no próximo encontro. Forte abraço, até breve.